A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos presentes aqui nessa noite maravilhosa do dia do Senhor, na qual nós temos mais uma oportunidade de cultuar o nosso Deus, render graças a Ele pelos seus feitos, inclusive determinados antes da fundação do mundo. Meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no capítulo 20, entendam, capítulo 24 de Lucas, que nós vamos ler do versículo 50 até o 53, e também você já deixasse marcadinho para ler também Atos dos Apóstolos, do 1 ao 8. Antes de fazermos a leitura, gostaria de fazer algumas considerações necessárias aqui nesse momento. Algumas informações que devemos fazer em relação a Lucas, Atos. Lucas e Atos dos Apóstolos é também conhecido como a dobradiça do Novo Testamento. Isso porque logo após os evangelhos que nós temos as cartas paulinas, as cartas gerais, nós temos Hebreus, temos Apocalipse e as cartas pretinas também. Nós temos todos aqueles escritos maravilhosos que foram reações a problemas que tínhamos na igreja e doutrina que deveria ser compreendida, aprimorada, otimizada, segundo a pregação dos apóstolos, segundo a pregação dos pastores naquela época. Então, eles desbravaram ali o evangelho naquele período. E nós temos ali, no meio de tudo isso, o Atos dos Apóstolos, que é tido como um livro histórico, embora seja também de extrema doutrinação. Isso porque, não só na história da igreja, teólogos recorrem a alguns momentos para determinar padrões doutrinários, como até mesmo o governo de igreja, e nós seguimos esse modelo que nós temos lá em Atos 15, mas também outras doutrinas que nós vamos ver em Atos dos Apóstolos. É chamado de dobradiça do Novo Testamento, mas também existe um detalhe. No período interbíblico, no Novo Testamento, a igreja primitiva, quando ela recebia o Evangelho de Atos, automaticamente se recebia também Atos dos Apóstolos. Ou, se recebesse Atos dos Apóstolos, também estava em suas mãos Lucas, o Evangelho. Isso porque o escritor foi o mesmo, Lúcio Lucanus, a ser apelidado de Lucas, ou Luca. Ele escreveu esse tratado para Teófilo, que era o seu senhor, e patrocinou essa obra, que simplesmente um papiro, um manuscrito a ser feito, não era barato. Alguns arqueólogos, historiadores, dizem que era um custo de mais ou menos como se fosse hoje uns 50 mil reais fazer uma cópia, por causa do material que era utilizado para fazer as cópias. Então não era barato, alguém teria que patrocinar, não só isso, mas também a vida e o cotidiano de Lucas. Então Lucas, ele escreveu para Teófilo, um homem certamente convertido, querendo para ele a história, como diz Lucas, fazendo uma investigação acurada dos fatos ali daquela época, indo ter com os apóstolos, indo ter com os discípulos, indo ter com aqueles que viram, que presenciaram, que receberam os ensinamentos do Senhor Jesus diretamente. E aí Lucas, ele escreve o Evangelho, mas ele deveria continuar. E ele continuou a obra em Atos. Por isso que não tem como, nesse momento, nesse ponto aqui, que nós vamos passar por 4 versículos de Lucas, os últimos, que já chega na temática, uma espécie de prólogo do Atos dos Apóstolos do início, sem invadir, sem penetrar, sem passar a caminhar em Atos dos Apóstolos. Então, hoje,
nós vamos fazer uma coisa que talvez vocês não tenham visto. Nós vamos passar de Lucas para Atos, assim como Lucas fez nos seus escritos, para toda a história da igreja experimentar dessa maravilhosa obra. Amém, irmãos? Então vamos seguir para a leitura dos últimos versículos de Lucas, depois nós vamos diretamente para Atos, capítulo 1, do 1 ao 8. O versículo 50 do Evangelho de Lucas declara o seguinte: Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Agora vamos para Atos dos Apóstolos, vamos do 1 ao 8, que declara o seguinte: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A temática do versículo 50 ao 53 de Atos, nós poderíamos colocar o nome de Jesus volta para o céu, de onde veio. Naquele momento ali, isso acontece. Seria um título exegético tirado do próprio texto. Mas aí, quando chega em todo o capítulo 1 de Atos, nós vamos ver que Cristo vai e o Espírito Santo vem. Notou a diferença aí que existe na compreensão do final de Lucas e o capítulo 1 de Atos? Mas aí nós temos dentro aqui do capítulo 1 uns cinco pontos que nós vamos ver, digamos, no mínimo cinco pregações, ou 4 pregações, que teriam título, primeiro, de a ressurreição de Cristo, que é uma verdade incontroversa, que nós vamos ver aqui nos primeiros versículos de Atos 1, essa argumentação já da parte de Lucas, que era crido, que foi visto, contemplado pelos discípulos, que ele fez a investigação acurada, e esse testemunho de forma igual, de forma relatada com uma mesma redação, talvez não com as mesmas palavras por cada discípulo, para Lucas foi relatado aqui. Essa questão incontestável, essa verdade que tem que ser crida pelo cristão, senão é em vão a nossa fé. Mas também nós temos a promessa do Espírito Santo, que é uma dádiva do Pai, é uma dádiva do Filho. O Espírito Santo viria. Então, vistas essas coisas, nós vamos partir agora para o início
da exposição de hoje, em que nós temos aqui do versículo de número 50, de Lucas, capítulo de número 24, até o 53, esse momento de ascensão de Cristo, que é relatada já aqui no final do Evangelho de Lucas, em que nós temos, na leitura natural do texto, o seguinte: então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Jesus vai para o céu, de onde ele veio, sendo restaurado a autoridade que ele tinha antes da fundação do mundo. Aquele período que é relatado pelo apóstolo Paulo, ali no capítulo 2 de Filipenses, aquele momento em que ele deixou a forma de Deus e assumiu a forma de servo, deixando todas as características, tudo que ele tinha ali para assumir todas as características humanas, passou, e ele voltou, foi restaurado essa posição que ele tinha antes da fundação do mundo, que inclusive na oração sacerdotal, as suas palavras iniciais, no capítulo 17 de João, é relatado isso pelo próprio Senhor Jesus. Após 40 dias ressuscitado, Jesus volta ao céu, como diz lá em Atos 1, versículo de número 3. Lucas termina onde Atos começa. Isso fica bem claro para nós na leitura, embora com palavras diferentes, algumas sucintas, outras mais amplas no início ali de Atos, mas ele faz isso. Lucas relata o que Jesus fez, e Atos relata que Jesus continuou fazendo através do ajuntamento santo, da assembleia dos santos, dos justos, dos justificados, dos declarados, ou seja, da igreja. Ele continua a fazer. Então, Jesus volta para o céu, mas deixa um glorioso legado aos discípulos, uma nova compreensão das Escrituras, um novo comissionamento para pregar o arrependimento e perdão de pecados a todas as nações, a todas as raças, todas as etnias. Não só o mundo conhecido naquela época, que seria Roma, mas também indo atravessar e romper as barreiras e limites do Império Romano. E também tinha a questão da promessa do poder do alto. Então, três verdades nós podemos ver aqui nesse pequeno trecho final, que seria esse prólogo de Atos dos Apóstolos, aqui desses 4 versículos que nós temos. O primeiro ponto de todos, que flui do versículo de número 50, é o lugar da ascensão. O lugar da ascensão, porque diz: então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, o abençoou. Para Betânia. Jesus lidera seus discípulos, levando-os para Betânia, nas adjacências do Monte das Oliveiras, o bastante conhecido Monte das Oliveiras, que nós tanto lemos e ouvimos falar nas Escrituras. O próprio Lucas nos informa que os discípulos, após a ascensão de Jesus, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival. Assim eles fizeram. Ou seja, para o Monte das Oliveiras. O mesmo monte da agonia de Jesus. Vocês lembram muito bem aqui, já no final, Lucas foi o único a relatar isso. O detalhe, nós já estamos cansados de saber, dizendo que ele suava sangue. Ele se apegou a esse detalhe, sendo ele médico, o médico amado. Então, ele se apegou a esse detalhe em falar disso na sua agonia. Também foi o Monte da Vitória Retumbante,
Porque lá em Atos, no versículo 12, o capítulo 1, nós vamos ver ali essa vitória declarada, consumada totalmente naquele momento. É a primeira coisa que nós devemos observar aqui nesse trecho, é esse lugar da ascensão, que foi o local também da agonia, é o lugar também da vitória. Trazendo aqui para a nossa vida, como Cristo é nosso Senhor, Salvador, nós somos destinados a ser conforme a sua imagem e devemos imitá-lo, observar toda a sua vida. Em todos os momentos de nossa vida em que nós sofremos alguma agonia, também é motivo, mais lá na frente, de vitória. Porque nós servimos a um Deus que, apesar de toda a luta que passamos, que na providência do Senhor, segundo a teologia da providência que nós vamos ver que está tudo junto e misturado. O aspecto doce e amargo da providência de Deus, trabalhando em nossa vida para nos aperfeiçoar, nos tornar perfeitos, nos molda, nos lapida como uma pedra bruta a ficar com toda a beleza. E isso é em prol de nos tornarmos conforme a imagem dele mesmo, ou seja, de Cristo. Em segundo lugar, no versículo 51, nós vamos ver que aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então, nós vamos ver aqui o significado da ascensão. A ascensão de Cristo foi o selo da vitória sobre o pecado, o mundo, o diabo, inclusive a morte. Sua ascensão foi visível, vitoriosa e gloriosa. A ascensão de Cristo foi tudo isso naquele momento. O interessante é ver que somente Lucas relata a ascensão de Cristo. Nós temos esse relato aqui desse trecho, do versículo 50 ao 53 de Lucas, mas também temos do versículo 9 a 11 de Atos, o relato disso. Por tempo não vai ser possível nós irmos até lá, seria perfeito. Mas o Senhor, nosso Deus, sabe o que faz em nossa vida e sabe o que devemos escutar a cada noite do seu dia. Então, duas implicações decorrem da ascensão de Cristo. A primeira, ele consumou a obra da redenção. Porque o texto diz, enquanto os abençoava e se retirando deles, sendo elevado para o céu. Essa subida pública, visível e gloriosa, era uma mensagem eloquente da obra consumada de Cristo Jesus. Com eloquência ele o fazia aquele acontecimento. O sacrifício vicário dele foi aceito. A vontade do Senhor foi cumprida. A redenção foi realizada. E agora, o Filho de Deus está de volta à mesma glória que sempre teve junto ao Pai. Versículo 5 do capítulo 17 de João, isso vai ser declarado pelo o Senhor Jesus, restaurando essa condição dele nesse momento. Ainda, aqui no versículo de número 51, diz que ele foi elevado ao céu para continuar no significado que nós temos aqui. Ele foi elevado ao céu para continuar seu ministério de sumo sacerdote. A ascensão de Jesus foi uma obra do Pai, um dos componentes de sua exaltação. Paulo, inclusive, interpreta essa verdade assim, que é exatamente o que nós temos lá em Filipenses 2, do 9 ao 11. A palavra de Deus declara, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus,
na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo, ele explica dessa forma, declara dessa forma, doutrinariamente ele ensina isso à igreja de Filipos, e ela deve o crer dessa forma. Jesus Cristo ascendeu a mão direita de Deus Pai, está intercedendo pela igreja, está conduzindo os destinos da história e aguardando o dia em que o Pai o enviará de volta para buscar sua noiva e estabelecer seu reino de glória. Assim, ele o faz. O Senhor Jesus conduz a sua igreja, dirige a sua igreja. Certamente, a ascensão de Jesus deu aos discípulos a segurança de que eles agora tinham um amigo, não só na terra, mas também no céu. E que ele estava com eles sempre. O próprio Senhor Jesus o declarou, que estaria com eles até a consumação do século. Com eles, em termos de que com eles é com a igreja, até a consumação do século. É por isso que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja. Jamais. Nunca. Porque o Senhor Jesus está com o seu povo até a consumação dos séculos. Os discípulos sabem que não o perderam, mas de algum modo, de modo misterioso, ele estará mais próximo deles do que antes. Isso porque no seu ministério, o Senhor Jesus, quando assumiu a forma de servo, ele tinha uma limitação espacial e geográfica. Mas agora não. Através do Espírito que flui do Pai e do Filho, a igreja seria conduzida. Todo o povo de Deus seria conduzido com o seu poder. Em terceiro lugar, versículos 52 e 53 diz o seguinte: então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, ou seja, alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Nós vamos ver aqui agora o resultado da ascensão. E o resultado da ascensão, nós vamos ver que tivemos 3 resultados aqui, tripartido. Em primeiro lugar, a adoração. Porque quando Jesus ascendeu ao céu, os discípulos não se renderam à tristeza. Seu entendimento foi iluminado, seus olhos foram abertos, seu coração foi aquecido pela palavra, inclusive pregada por ele mesmo, demonstrando em todo o Antigo Testamento tudo em relação a ele mesmo. Todas as profecias. De fato, que ele era o Messias. Isso eles aprenderam, e isso alegrou eles, aqueceu o coração deles. Sabiam que, embora ele tivesse partido, ele estava sempre com eles. Eles ouviram isso. Encaixou-se tudo na mente deles ali, a palavra do Senhor Jesus. E eles sabiam que, apesar das aflições vindouras, ninguém poderia separá-los dele. E esse entendimento foi se desenvolvendo na história já ali imediata na igreja primitiva, através até inclusive de cartas, como a carta paulina, a carta aos Romanos, que nós vamos ver ali no Romanos 8, 38 e 39, que inclusive, geralmente pelos crentes antigos dessa igreja, e crentes que têm mais de 25 anos de conversão, que cantaram sempre uma música que nos fez declarar: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada?
Mas estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. A certeza que o apóstolo Paulo tinha, e que todo cristão tinha, que todo cristão deve ter, e se você não tem, tenha, é que o Senhor é conosco e não se aparta de nós. Aquilo que temos lá no Salmo de número 121, Senhor é a tua sombra, a tua direita, saiba que isso acontece constantemente depois da ascensão de Cristo, quando o Espírito Santo de Deus veio e desceu sobre a igreja e está conosco, está no ajuntamento, nos conduz, nos ensina, nos faz lembrar da sua palavra. Aquela questão de esconder a palavra no coração, isso é causado pelo Espírito Santo de Deus, em termos de nos fazer ruminar a sua palavra, nos fazer lembrar da sua palavra, pregar a sua palavra, ensinar a sua palavra. Tudo isso acontece através do Espírito, através da presença inevitável, certa do nosso Senhor. Então, em vez de ficarem ali assaltados pela dúvida ou pela incredulidade, eles passaram a adorá-lo. Que nós temos um resumão nesse final do que aconteceria em Atos dos Apóstolos. A outra coisa é a alegria. Inclusive, era para tivesse tido a escola dominical hoje, nós iríamos falar sobre a alegria, que vou até dar essa informação antecipada. A alegria é um termo utilizado 72 vezes de uma maneira, charien ou harien, e 71 vezes hará ou xará, pode dizer assim também, ler, no grego, que significa alegria, aparecem no Novo Testamento. Inclusive, quando nós temos saudações, o significado mais correto ali é a alegria seja convosco. Então, o Novo Testamento é o testamento da alegria. Uma alegria que supera todas as dificuldades e perseguições que temos ali. Uma alegria que não deixa os discípulos trabalharem de forma desanimadas. Eles, mesmo sendo perseguidos, eles são animados pela palavra do Senhor Jesus, pela lembrança causada pelo Espírito. Então, nós, a igreja do Senhor, somos alegres, devemos ser alegres. Se não é alegre, se alegre nessa noite no Senhor que salvou a sua vida para a eternidade. Então, Lucas começa o seu evangelho com uma boa nova de grande alegria. Lembra? Que é o nascimento de Jesus. E termina com um grande júbilo da ascensão de Jesus. Aqui no versículo 52, quando declara, tomados de grande júbilo, todos os discípulos aqui. A alegria é uma marca registrada dos eleitos, dos salvos, do povo de Deus. Alegria, a paz, a unidade, nós vamos passar por isso aí na EBD. Isso é marca registrada do povo de Deus. E a outra coisa é o louvor. O versículo de número 53 diz que estavam sempre no templo. Então nós vamos ver isso de uma forma mais ampliada ali em Atos dos Apóstolos, que perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na oração, entendeu? E estavam sempre no templo louvando a Deus. Os discípulos que estavam com as portas trancadas por medo dos judeus, nós vamos ver isso no capítulo 20 de João, e aí nós podemos até ver que o que tem o texto diz, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Agora, a situação muda.
porque diariamente, por falta de medo, estão no templo louvando a Deus. O medo se foi. Aliás, na história da igreja, em toda a história da igreja, não houve um povo mais intrépido e corajoso do que o pessoal dessa época aqui da igreja primitiva. Apesar de termos muitas histórias de cristãos fantásticas, mas nós temos um testemunho mais que perfeito da própria Escritura, vendo a intrepidez desses homens a pregar a palavra de Deus a toda criatura, lançando a semente em todas as terras, para na terra boa florescer a palavra de Deus e a crença dos eleitos. Então, o livro chega ao seu término, mas não se trata de um final. A promessa de poder não tinha sido cumprida, e o leitor sabe, nós sabemos. Assim que um grande capítulo deve ainda ser escrito, ficando bem preparado aqui o caminho para Atos, capítulo de número 1. E os poderosos feitos registrados nesse livro, grandes feitos que irão ali surgir, nós vamos ler. Se Lucas, ele começa e termina o evangelho em Jerusalém, Atos explica como o evangelho percorreu o caminho de Jerusalém até Roma. Que Atos, ele vai até Roma. Até aquele ponto ali, nós vamos ter o Atos dos Apóstolos. Lucas termina seu evangelho como começou, em Jerusalém e no templo. A cidade e o santuário eram o coração do antigo povo de Deus. Dali partiram o anúncio e a ação dos cristãos para todos os tempos e lugares, formando um novo povo de Deus. Dessa forma, Jerusalém e o novo templo, que é a igreja, o ajuntamento dos santos, se tornaram um ponto de chegada e o ponto de partida do Novo Testamento e do povo de Deus. Esse final de Atos, de Lucas, as últimas palavras, precisamente o último versículo, mostram que, além dos últimos momentos aqui de Lucas, que além de quando o sujeito, ele tem um entendimento acertado da Escritura, ele volta para um ajuntamento. Como foi aqueles jovens que iam fugindo para o caminho de Emaús, quando ouviram a palavra acertadamente, voltaram para junto dos irmãos. Também mostra que se persevera no ajuntamento o povo de Deus. Mais uma vez, na verdade, quem defende o desigrejismo, na palavra de Deus, ele é espancado, esquartejado e torturado. É melhor o sujeito dizer que não crê na Escritura do que ele deve defender o desigrejismo. Não é normal o sujeito ser convertido e não gostar de igreja. É um absurdo total diante das Escrituras. É uma loucura, uma insanidade. E ainda tem gente se achando sábio e se fazendo louco de conduzir cristãos a fazer isso. Caio Fábio, por exemplo, é um deles. Mas é um louco mesmo, todo mundo sabe disso. E aí, virando e indo até Atos dos Apóstolos, nós vamos ver agora do versículo de número 1 ao 8, que Cristo vai e o Espírito Santo vem.
O livro de Atos é a continuação do Evangelho de Lucas, inevitavelmente. É como se fosse o segundo volume de um único livro. É isso que acontece com Atos. É o relato do que Cristo começou a fazer e ensinar, como nós temos aqui no início de Atos dos Apóstolos. Como a igreja é corpo de Cristo na terra, mesmo tendo sido Jesus assunto aos céus, ele continuou agindo e ensinando por intermédio da igreja, do povo de Deus, desse ajuntamento necessário, desse povo que se reúne com alegria e não com tristeza, desse povo que está sempre junto. Atos ensina que a vida de Jesus continua em sua igreja. Certa vez, expondo aqui Colossenses, quando o apóstolo Paulo diz que completa as aflições de Cristo, continuo declarando isso aqui, é que a igreja, o corpo de Cristo, é uma extensão da obra de Cristo. Até sofrimento tem, até perseguição tem. Quando acontece, tem que se alegrar. Se você é perseguido, onde quer que você esteja, regozije-se, se alegre, porque você está sendo perseguido por causa do nome de Cristo. Isso é natural para o povo de Deus. John Stott, ele diz o seguinte, que o contraste que Lucas apresenta entre os dois volumes não se dá entre Jesus e sua igreja, mas entre os dois estágios do seu ministério aqui. Assim, o ministério de Jesus na terra, exercido de forma pessoal e pública, foi seguido por seu ministério celestial, exercido mediante o Espírito Santo por intermédio dos seus apóstolos que agiam no congregar, no ajuntamento, no ensinar, no perseverar, unânimes no templo. E mais, o que separa esses dois estágios é somente a ascensão. Só isso. Então, Lucas ele não está só concluindo aqui, não só concluiu o primeiro livro, e ele introduz o segundo aqui no versículo de número 9, como nós temos aqui. Mas encerra o ministério terreno de Jesus e inaugura o seu ministério celestial. E aí nós vamos partir para 5 verdades que nós temos, e nós vamos ver a primeira delas hoje e segunda também. A primeira é que a ressurreição de Cristo é uma verdade incontroversa. E do versículo 1 ao 3, leia comigo, a palavra de Deus diz o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi ele elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino. Lucas, ele endereça tanto o Evangelho como Atos à mesma pessoa, Teófilo, o excelentíssimo Teófilo. Homem que aparece aqui nas Escrituras, só como esse personagem que patrocina esse maravilhoso trabalho, mas até o seu significado significa amigo de Deus, amado de Deus,
Até o nome do homem é uma coisa diferente. E isso para apresentar uma exposição detalhada do que Cristo começou a fazer e ensinar. Ele faz isso. Teófilo já era cristão. E Lucas escreveu o seu livro para que Teófilo e outros como ele pudessem ter o relato fidedigno do começo do cristianismo. Tanto é que Lucas, ele tanto foi ter com eles, como também ele bebeu de fontes como outros evangelhos, Mateus e Marcos. Existe a semelhança, alguns são ipsis literis copiados, outros têm alguma adição. Lucas, inclusive, é bem craque, já informei aqui a igreja, informar de novo, existem 500 termos exclusivos de Lucas. Alguns deles só aparecem uma vez no Novo Testamento. Geralmente, esses termos são voltados para questões como questões da medicina. Até a agulha que ele cita, do camelo passar no buraco de uma agulha, a palavra lá é para a agulha utilizada por médicos. Até isso é diferente. Então, Lucas, ele tem um evangelho realmente diferente. Pode se comparar com João, que João é chamado de evangelho parasita, tem um detalhe aqui, outro ali, diferente. Lucas também age nos seus escritos dessa forma. Então, esse relato aqui, fidedigno, ele fez, e não só Teófilo, com certeza, outros convertidos beberam desse evangelho, beberam de Atos dos Apóstolos, e isso aprimorou, otimizou e aumentou a qualidade da fé doutrinária desses irmãos. Então, no livro de Atos, Lucas reúne provas insofismáveis acerca da ressurreição de Cristo. Inclusive, é bem utilizado por Enter White no livro A Ressurreição do Filho de Deus, Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas. Então, ele mostra aqui o seu ministério terreno, que fora consumado, e que ele agora continuava exercendo o seu ministério celestial. Assim o faz. Então, o Cristo histórico e o Cristo da glória, eles são a mesma pessoa aqui nos relatos de Lucas. Então, 3 verdades importantes nós podemos destacar aqui. Em primeiro lugar, a continuidade do ministério de Cristo. Porque quando ele escreve aqui, Lucas, versículo 1 e 2, volte as suas vistas para o texto sagrado, diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Jesus fez e falou ao invés de falar e fazer. Jesus praticou, depois falou e explicou para os seus discípulos. Suas palavras foram autenticadas por suas obras. O Senhor Jesus o fez assim. Isso requer muita atenção de nossa parte, principalmente dos ministros, principalmente dos presbíteros, principalmente de oficiais. Isso deve ser observado. Suas obras foram um penhor da sua palavra. O ministério de Jesus foi marcado pela ação e pelo ensino. Ação / ensino. Não foi doutrina sem dever, nada disso. Nem credo sem conduta nenhuma. Hoje, isso parece estar apartado. O sujeito é bem teológico, bem inteligentezão, bem explicativo,
né, bem fluxogramado nas suas palavras, é um cara articulado, mas o dever não existe. É complicado quando é assim. Por isso também que o período de ouro do cristianismo, pós-período de igreja primitiva, o puritanismo é excelentíssimo. Se procuravam fazer o que compreendiam na Escritura. Jesus realmente praticou o que pregou. Jesus pregou aos ouvidos e aos olhos. Nós pregamos aos olhos? A nossa conduta e a nossa vida condiz com o que nós aprendemos, o que nós pregamos, o que nós ensinamos? Então, os homens, eles não apenas ouviram dele grandes discursos, mas, sobretudo, eles viram no Senhor Jesus grandes obras. Jesus concluiu a sua obra morrendo vicariamente, ressuscitando gloriosamente, dando mandamentos aos apóstolos imperativamente. Aqui quando ele diz que, só uma digressão, que ainda, uma coisa que vai acontecer já já, nós vamos explicar, de esperar a descer do Espírito Santo, não tinha outra opção não. Portanto, ide e pregai, não tinha outra opção não. Quando orardes, não é dizer, não, se você quiser orar, não, você tem que orar, e é assim. Jesus era assim. Esse Jesus aí de quadrozinho, só love, só legal, o carazão. É uma parte lá naquele The Chosen que Jesus chega, não sei para quê, e faz. Peraí. Jesus era bem profundo e exigente. Não é à toa que ele chega a elogiar fariseus. Ouvi tudo o que eles vos disser. Estranho isso, né? Ele sempre é porrada nos fariseus, mas ele elogia a compreensão deles da Escritura. Na realidade, sempre que o Senhor Jesus pergunta, eles respondem corretamente. Mas ele diz, não imitais as vossas obras. Então, você tem que ser além de um fariseu. Ou ser fariseu é fácil. Ser otimizado dessa forma, superar em muito um fariseu, não é fácil. Não é fácil isso na vida do cristão. Então, retornando aos céus majestosamente também ele faz. Jesus veio do céu e retornou ao céu. Antes, porém, de Jesus encerrar seu ministério pessoal na terra, deliberadamente tomou providências para que ele continuasse ainda na terra. O Russell Shedd, no livro Cartas da Prisão, ele declara que os apóstolos são os chamados Shaliar de Deus. Shaliar de Deus significa dizer que são procuradores de Cristo. Agindo eles, age Cristo. Também é um dos argumentos de Augusto Nicodemos, em um dos doutorados que ele fez aí, argumentando contra esses caras que hoje em dia se diz apóstolo, bem midiáticozinho que eles são. Não pode haver, não existe mais. Também por causa disso. Não é só questão de ter todos os dons exercidos, mas também essa questão de ter a autoridade de Cristo, inclusive escriturística, porque parou, acabou, foi fechado o cano. Não tem como ter essa autoridade. Tem que continuar até por meio dos apóstolos, em meio ao ajuntamento, em meio à igreja. Então, pelo fato dos apóstolos ocuparem uma posição tão singular, receberam também um preparo singular. Em primeiro lugar, Jesus os escolheu. Nós vamos ver isso. Todos os apóstolos, os 12, e Matias e Paulo,
Todos foram escolhidos. Então, eles não se autonomearam. É muito fácil fazer isso, né? Eu sou apóstolo. Eu sou esse, eu sou aquele. É muita gaiata, coisa de brasileiro mesmo. Enrolão, gaiato. Então, não foi também indicado por um ser humano. Viu? Porque nem Matias foi assim. E quando foram escolher lá Matias e Barrabás, que era cognominado justo, eu costumo dizer que se fosse uma eleição mesmo, como nós fazemos, na eleição de presbítero e de pastor, certamente era chamado de um justo. O cara tinha uma moral, né? Assim, ia ser essas eleições assim que tem às vezes na igreja, votos todos no cara, mas eles lançaram sortes. Mas como é que pode um sorteio? Mas esquecem do texto, que está lá em 16:33 de Provérbios, dizendo que a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Eles fizeram isso também com base na palavra, segundo a palavra. Então também tudo o que formos fazer é segundo a palavra de Deus. Não foi um comitê também, o sínodo ou uma igreja, mas foram escolhidos de modo direto e pessoal por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em segundo lugar, Jesus se revelou a eles. Jesus escolheu os apóstolos para estarem com ele e para falarem dele, especialmente da sua ressurreição. Cristo ressurreto era o tema sempre vigente nas pregações de todos, quer seja Pedro, quer seja Estevão, quer seja Paulo no Areópago, em meio aos filósofos ali, ele pregava Cristo esse ressurreto. Então, essa palavra também tem que estar em nossa boca. Terceiro, que Jesus os comissionou. Jesus os comissionou. Isso tudo, segundo o versículo número 2, que nós temos aqui, até um dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi ele enviado à altura. O apóstolo era um embaixador, um procurador, que levava consigo a mensagem e a autoridade de quem o enviou. E aí, os apóstolos o faziam assim. Quarto lugar, Jesus lhes prometeu o Espírito Santo, aqui no versículo 4, como nós lemos aqui no texto sagrado, para revesti-los de poder e capacitá-los a testemunhar até os confins da terra. O Espírito Santo é que iria fazer com que eles tivessem essa qualidade, que eles pudessem fazer assim. Sem isso, eles não poderiam jamais pregar o Evangelho como eles pregaram. Eles não poderiam escrever cartas, João não poderia escrever o Apocalipse. Mas isso já tinha sido explicado pelo Senhor Jesus. Abra aí em João, Evangelho de João, capítulo de número 16. Olha o que o Senhor Jesus diz. Mas agora, versículo número 5 até o 13. Até o 14 pode ser também. 5 ao 14. Ó. Mas agora, vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Por isso que ele disse lá no início, no 14, não se turbe o vosso coração. Versículo 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu vou lhe enviarei. Quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha o Apocalipse aí, e até Tessalonicenses, e até questões escatológicas. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou de anunciar. Tudo isso já era prometido pelo Senhor Jesus. Essa qualidade de pregação que houve de Pedro, mais de 3.000 pessoas ali foram convertidas. Aquela pregação de Estevão, primorosa, a maneira que o apóstolo Paulo pregava também, isso não era de condição simplesmente humana, era o Espírito Santo de Deus agindo potentemente na vida deles. Alguns homens na história entenderam isso e por isso pregaram muito. Eram excelentes pregadores, não era simplesmente porque estudou muito. Algumas pessoas atribuem a qualidade de pregação de Charles Spurgeon somente pelo fato dele ter lido todos os livros do avô dele e as obras de puritanos e conhecer tudo isso. Mas em sua biografia e na história diz que Charles Spurgeon, quando subia para o púlpito, a cada degrau que ele pisava, ele declarava: eu creio no poder do teu Espírito, eu creio no agir do teu Espírito, eu creio na força do teu poder e no agir do Espírito Santo teu, Senhor. Qualquer pregador que venha ao púlpito, se ele não tiver essa consciência, a pregação dele não passará de palavras bonitinhas e de esqueminha bonitinho de pregação com detalhes que aprende-se em seminário e qualquer um pode fazer. A mensagem tem que ser no poder do Espírito Santo de Deus, que convence o homem de todo o pecado, da justiça, do juízo, e tudo, somente o Espírito Santo pode fazer isso. Em segundo lugar, as provas da ressurreição de Cristo. O versículo 3 diz assim, vamos voltar lá para Atos. O versículo número 3, do capítulo 1, ele vai declarar o seguinte: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Tanto a morte de Cristo, como sua ressurreição, foram fatos públicos e verificáveis. Aqui é algo que Lucas escreveu, porque foram verificados, foram contemplados, foram vistos aqui. Ele padeceu, mas se apresentou vivo. Sua ressurreição foi um fato histórico, irrefutável. Claro que há uma certa dificuldade por parte de um cristão de provar isso, porque o ateu ou alguém que não crê nisso, ele vai querer fazer algumas argumentações. Por isso que é importante nós lermos livros de grandes autores que defendem a ressurreição de Cristo, utilizando-se de arqueologia, história ou coisa parecida. Isso para fins de debate ou para, como diz o apóstolo Paulo, convém tapar-lhes a boca. Em Tito, o apóstolo Paulo chega a dizer isso,
para que Tito faça contra aqueles que ficam embaraçando a igreja do Senhor. Ainda hoje, os céticos tentam negar essa verdade central do cristianismo. A tentativa deles é essa. Tem que fazer isso. Eles dizem que Jesus não chegou a morrer, mas ele sofreu apenas um desmaio. Outros dizem que as mulheres erraram o túmulo e espalharam uma notícia não verídica ali naquele momento. E há aqueles ainda que afirmam que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e sepultaram num lugar desconhecido, para validar uma mentira. Nós não adoramos o Cristo morto que esteve vivo. Nós não somos assim. Mas é o Cristo vivo que esteve morto. Isso é uma declaração que devemos fazer também segundo a Escritura. Porque em Apocalipse 1, versículo 18, isso é declarado. Quando diz: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele ressuscitou e apareceu aos apóstolos durante 40 dias. Na congregação, falando na doutrina sobre isso, aí uma irmã chegou e disse: mas irmão, foi 40 dias ainda mesmo? Ensinando, foi isso mesmo, a Escritura declara isso. O Senhor Jesus preparou eles teoricamente, ensinou para eles a palavra de Deus por 40 dias. Só é que ele não apenas apareceu, né? Ele falou tudo acerca do reino de Deus. E a Escritura vai falar 10 maneiras diferentes aqui de aparições de Jesus, narradas no Evangelho e até em 1 Coríntios. Até isso faz. O interessante também é pensar no seguinte: como um homem de condição natural, sem ser assistido pelo Espírito, ou não habitado pelo Espírito, ou não sendo um homem espiritual, ele tem dificuldades de compreender a Escritura. Porque o Senhor Jesus passou em todo o seu ministério pregando o reino de Deus. Isso até liberais falam. Porque tem uns liberaizinhos aí meio idiotados que ficam dizendo: esse negócio de filho de Deus, quem inventou foi o apóstolo Paulo. Não tem isso nos evangelhos, não tem essa palavra mesmo lá. Só que o Senhor Jesus, ele fala acerca do reino de Deus em todos os momentos. Durante todos os evangelhos ali. Ele fala muito sobre isso, mas mesmo assim ele passou 40 dias falando acerca da mesma coisa. Os discípulos, eles ainda não tinham essa capacidade total de compreensão e nem de exposição. Essa organização só poderia vir através do Espírito Santo de Deus, que ainda não tinha sido derramado. Tinha sido soprado, o Espírito Santo agia, como diz a maioria dos teólogos, o Espírito Santo de Deus é a pessoa mais tímida da Trindade. Aparece assim muito pouco no Novo Testamento, a gente vai ver isso. Em Atos dos Apóstolos, né, o estrondo, mas antes disso, timidamente aparece o Espírito Santo de Deus. Então, eles apesar de estar com Cristo, ainda a sua mente não estava condicionada a essa compreensão e exposição. Por isso que o Senhor Jesus falava as parábolas, mas o que quer dizer isso? Não, venham cá para o canto. Aí, o Senhor Jesus chamava um ajuntamento, né? Sempre tem um ajuntamento. Chamava o povo aqui, não, vem cá. É assim, 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 assado. Explicava. Mas, Senhor, como é que pode? Venha cá, vou explicar. Explicava sempre eles a parte aquilo ali. Porque eles não, apesar de serem convertidos, e muitos não entenderam, alguns não eram escolhidos, não conseguiam entender, eles também tinham essa limitação. Por isso que o Senhor Jesus explicou mais uma vez aqui, em preparação para o Espírito Santo de Deus, fazer eles lembrarem de
tudo o que ele tinha ensinado. E dá continuidade a tudo aquilo que ele começou a fazer e a ensinar. Temos umas 10 aparições do Senhor Jesus relatadas no Novo Testamento. Temos ele aparecendo a Maria, temos ele aparecendo às mulheres, aos 2 discípulos ao caminho de Emaús, a Pedro, aos 10 discípulos, ao discípulo Tomé, com eles também, naquele momento, de colocar o dedo lá do lado, aqueles 7 discípulos no mar da Galileia, em que é relatado no capítulo 21 de João, do 1 ao 24, aquela cena linda e maravilhosa, em qual Pedro se joga do barco para ir ter com Jesus, então vontade que ele queria ter com Jesus, aquela palavra maravilhosa do Senhor Jesus para Pedro, dizendo: apacenta as minhas ovelhas, aquela aparição também, aos 11 discípulos, na montanha da Galileia também, a Tiago, e também temos a Paulo. Esse relato temos lá em 1 Coríntios 15, 8, quando ele está falando de ressurreição. Em terceiro lugar, o ensino acerca do reino de Deus. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus, na parte final do versículo de número 3. O tema central do ministério do Senhor Jesus foi o reino de Deus. Ele abriu e encerrou o seu magno ministério com essa temática. Com esse tema, ele sempre fez. Os discípulos, não obstante tenham escutado tantas vezes sobre isso, sobre a natureza desse reino, ainda apresentavam uma compreensão distorcida, limitada. E eles nutriam esses sentimentos ainda inverídicos sobre isso. Inclusive, no versículo de número 6, eles vão dizer, né: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Que hora é essa, meus irmãos? Já são 8 horas, né? Vamos deixar o resto para outro encontro, né? Em outro domingo a gente vai continuar aqui e a gente vai do versículo 4 até o 14, porque vai esticar a baladeira aqui. Não esperava isso tudo, não. Mas, meus irmãos, nós temos diante de nós uma obra magnífica. Interessante ser ele, Lucas, um homem, o único gentílico do Novo Testamento a escrever comprovadamente no Novo Testamento. Uma obra de uma acurada investigação feita, um homem que caminhou com Paulo, ele foi médico do apóstolo Paulo, aprendeu com o apóstolo Paulo, foi enviado por um homem cristão, inevitavelmente convertido. O Senhor o levou a essa condição. Mas isso é o mesmo também que o Senhor já fez em nossas vidas. Quando Ele nos tirou de uma família, muitas vezes totalmente aquém a palavra de Deus, e nos fez crer. O Senhor Jesus, no qual nós vimos aqui nesses relatos de Lucas, foi o bom pastor. Inclusive eu falo isso aqui para quem quer cursar até psicologia, saiba que por mais que você estude a psicologia ou coisa parecida, saiba que o Senhor Jesus é o grande psicólogo. Ele cuida externamente e internamente do seu povo. Ele ensina teoricamente as coisas e ele vai no mais profundo ser. Ele está sempre ao lado
Ele leva para pastos verdejantes, dá bom alimento, e ao mesmo tempo, também, Ele cuida da nossa alma, dando toda a tranquilidade possível. Por mais que passemos por momentos de intranquilidade, o Senhor Jesus cuida de todo o nosso ser, o mais profundo ser. Nós somos medrosos, somos ovelhas. Ele nos leva para águas de descanso, porque qualquer água agitada agita as ovelhas, qualquer água agitada causa medo. Nós somos medrosos, mas o nosso Deus está conosco até a consumação do século, como Ele começou a fazer e ensinar e caminha com a igreja, é o cabeça do corpo que é a igreja, também Ele faz conosco, ao nosso lado sempre, o bom pastor e Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar nesse momento? Deus amado, ó Senhor nosso, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque temos uma Bíblia, obrigado porque lemos ela, e que Tu nos dá vontade a cada dia mais e mais de comer da Tua palavra, se alimentar dela. Mas precisamos, Senhor, do Teu Espírito para compreendê-la. Precisamos do Teu Espírito para também expô-la. Nós precisamos do Teu Espírito, ó Pai amado, para agir segundo a Tua vontade. Então, ó Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que Teu Espírito nos guie, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai amado, possa agir em nossa vida, ó Pai, poderosamente. Que possamos ser cheios do Espírito como Estevão foi, como Pedro foi, como Paulo foi, como Filipe foi, como Tiago foi, como todos aqueles, ó Pai amado, na igreja primitiva, compreendiam a Tua palavra por causa do poder do Teu Espírito e expunham a Tua palavra por causa da ação do Teu Espírito, faz o mesmo conosco. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.